como esse problema aparece, como eu encontro esse problema, como ele se manifesta num tema, por exemplo. Veja que num tema, o problema ele é mais um afunilamento do tema. Por que eu digo mais um afunilamento? Porque o tema em si ele já é um afunilamento do assunto. Você concorda? Por exemplo, pegar o tema do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema. Eu posso interpretar ali naquele tema que o assunto pode ser cinema, pode ser acesso ao cinema. Esse é o assunto do tema. Só que democratização do acesso ao cinema já é um afunilamento desse assunto. Eu afunilei mais. Eu não vou falar qualquer aspecto do acesso ao cinema ou qualquer acesso sobre cinema. Eu vou falar da democratização. Quer dizer, é um afunilamento que eu fiz. Eu restringi o assunto, certo? Só que o problema, ele restringe mais ainda o tema. Porque quando eu digo assim, ó, existe uma falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não vou tratar da democratização em geral, porque democratização pede é passível de outras abordagens, mas se eu falo que existe uma falta de acesso, então eu vou direcionar essa minha democratização para a falta de acesso. Ou seja, eu restringi ainda mais o tema. Na verdade, eu restringi ainda mais o assunto que já estava restrito pelo tema. Então é mais um afunilamento que eu trago ao assunto e que restringe mais o tema. Então ele se manifesta dessa forma. Tá, mas essa é uma parte ainda um pouco teórica. Como você pode estar se perguntando assim, como eu encontro o meu problema? Eu estou diante de um tema. Acabei de receber um tema da minha banca. Como que eu encontro um problema? Você vai se fazer a seguinte pergunta. Pergunta-chave e a pergunta mais importante que você precisa se fazer quando você está diante de um tema. É uma pergunta que simula o problema. Existem temas que já trazem ali, são mais fáceis de você encontrar o problema, porque já trazem ali escancarado o problema. Um exemplo foi o do Enem do ano passado, que é o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma é uma coisa negativa, é uma visão negativa. Então, o problema ele já está escancarado ali, está mais fácil de eu chegar no meu problema. Só que há temas que não traz esse problema escancarado. Ele traz ali, o problema ele está ali dentro, escondido ali dentro. Você precisa encontrar um problema dentro dele. Para os dois casos, você pode fazer a seguinte pergunta. Qual é o problema disso? Essa é a pergunta-chave, hein? Qual é o problema disso? Então, no tema do Enem, eu poderia fazer a seguinte pergunta. Ó. Qual é o problema em estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais? Qual é o problema? Você viu que fica mais fácil de você chegar num problema fazendo essa pergunta. Vamos pegar um tema que não traz ali um problema explícito e que, por isso, você precisa simular esse problema, você precisa chegar a ele. Pegar o da FUVEST de 2019, que era o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, se eu faço essa pergunta para esse tema, eu faria da seguinte forma. Qual é o problema da ciência no mundo contemporâneo? Pronto, você encontrou a chave para você chegar no seu problema. Então, encontrar o problema é só responder essa pergunta. A essas perguntas. Então, como que eu responderia à primeira pergunta? Qual é o problema em estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais? Então, como eu responderia isso? Eu estou colocando aqui a minha opinião, é claro, cada um vai colocar a sua opinião. Lembra, a tese é uma opinião, Então, vamos lá. Uma opinião que eu tenho, por exemplo, sobre qual é o problema em estigmatizar pessoas com doenças mentais é estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas. Pronto, esse é um problema. Estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas. Pronto, encontrei o meu problema do tema. Embora ele já estivesse ali escancarado, né? Quando se disse estigma. Né? E no tema em que não estava escancarado, para o qual eu fiz a pergunta, qual é o problema da ciência no mundo contemporâneo? Então, eu responderia assim, ó, hoje, certos avanços promovidos pela ciência
podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. Hoje, certos avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. Bom, esse é o meu problema. Cheguei nele. Viu como foi fácil chegar? É só fazer essa pergunta.